Olá, sexto ano, bom dia. Bem-vindo de novo às nossas aulas online, essa nova semana, com a nova resolução do Conselho Estadual de Educação. Nós continuaremos com as nossas aulas online por mais 30 dias aí. E então, pensando nisso, os professores se reuniram na quinta-feira passada, na sexta-feira, por meio de lives, para que a gente pudesse organizar e decidir a melhor forma de levar materiais até vocês. E nessas decisões, nós optamos por continuar com as nossas aulas aqui no YouTube, além de usar de outros dois aplicativos. Nós vamos fazer o uso do Google Classroom, onde atividades dos professores, links, vídeos, fotos, materiais complementares serão postados por lá para que vocês tenham acesso. Lá também vocês poderão conversar diretamente com esses professores, tirarem dúvidas, fazerem perguntas, responderem às atividades que estiverem lá. Então, nós vamos fazer muito uso desse aplicativo do Google Classroom. Junto com essa aula de hoje, eu estou mandando para vocês um tutorial de como baixar esse aplicativo, de como ter acesso à turma de vocês. Além do Google Classroom, nós também faremos uso do aplicativo Zoom, que é um aplicativo de aulas de videoconferências. Por esse aplicativo, os professores vão realizar em cada uma das disciplinas um plantão de dúvidas. Então, além das nossas aulas aqui pelo YouTube, que estamos levando o conteúdo até vocês, além das atividades que serão propostas dentro do Google Classroom, nós também disponibilizaremos para vocês videoaulas, lives, como plantão de dúvidas. Nos plantões de dúvidas, vocês poderão tirar dúvidas, fazerem perguntas aos professores, terem explicações novamente de conteúdos. Então não deixem de participar de nenhuma das atividades que são propostas. Seja no Google Classroom, seja pelo Zoom, seja assistindo às nossas videoaulas aqui no YouTube. E as nossas videoaulas continuam com a mesma dinâmica da semana anterior, da semana passada. Aqui os nossos horários seguirão os nossos horários presenciais. Como toda segunda-feira, vocês teriam uma aula de redação, 2 aulas de ciências e 2 aulas de inglês. É por isso que as aulas seguirão nessa mesma ordem. A primeira aula de redação com a Miss Cristiane, a segunda aula de ciências com a Miss Val e a terceira aula de inglês com o Mr. Stefflin. Estude bastante, preste bastante atenção nos conteúdos. Se necessário, volte a assistir esse vídeo quantas vezes for necessário. Estou deixando para vocês aqui na descrição desse vídeo os minutos e os segundos exatos que cada uma dessas aulas se iniciam. Qualquer coisa, é só você ir lá, clicar e você será direcionado para essa parte do vídeo. No mais, eu me coloco à disposição, junto com toda a gestão escolar, para tirar dúvidas de vocês. Qualquer coisa, podem entrar lá na turma de vocês, dentro do Google Classroom, e perguntar diretamente aos professores de vocês. No mais, bom estudo, uma ótima segunda-feira e até amanhã. Oi, sexto ano, tudo bem? Comigo está tudo ótimo. Espero que com vocês também esteja tudo ótimo. Hoje nós estaremos dando sequência às nossas aulas de redação. Então, hoje, segunda-feira, dia 6/4, nós temos aí o primeiro horário com redação. Né? Para nossa aula de hoje, eu preciso que vocês tenham em mãos o módulo 2, ou seja, o livro 2, tá? Nós iremos trabalhar hoje a página 8 e a página 9. Antes de passarmos para os exercícios da página 8 e 9, eu estarei falando com vocês sobre sinônimos. Tá? Nós iremos falar sobre o conceito, iremos observar alguns exemplos e depois partiremos para os exercícios, tá? Seguimos com as nossas aulas virtuais, porém,
Reitero com vocês, o horário oficial de aulas continua sendo seguido e o compromisso também. O compromisso é em estar o quê? Fazendo tudo em dia, tá? Deixando as atividades prontinhas, feitas e organizadas, porque elas serão todas corrigidas e avaliadas, tá? Então vamos lá. Sinônimos. Sinônimos, antes de nós falarmos sobre o conceito, eu quero falar com vocês sobre a importância em ter o hábito de ler bons livros. Histórias em quadrinhos, jornais, revistas, sites. Nós precisamos ter esse hábito da leitura, mas uma leitura de qualidade, uma leitura que se baseie em bons livros, em livros ou outros tipos de produções que estejam dentro da norma culta. Por que isso? Para não criarmos maus hábitos, hábitos que não sejam bons. Esses hábitos de estar lendo livros e outras produções que não estejam dentro da norma culta. E isso, com o passar do tempo, desenvolve em nós, desenvolve nas pessoas que estejam lendo textos da gramática, das normas gramaticais, vícios de linguagem, vícios na fala, vícios na escrita. E esses vícios são fora da gramática, são fora da norma culta. Então estou reiterando essa situação para que vocês, nesse período que estejam em casa, façam boas leituras de qualidade, tá? Vamos lá então. Aqui eu coloquei aqui para vocês aqui, né? Porque, como você sabe, não podemos escrever da maneira como falamos, pois a escrita precisa estar de acordo com as regras gramaticais da língua. Então, muitas das vezes, igual por exemplo, eu falei, na escrita, esses vícios, isso aqui é um vício da fala, né? Um vício de linguagem. Na escrita, nós não podemos fazer as transcrições desses vícios, dessa maneira como nós falamos. A escrita tem que ser melhor ainda do que a fala, tá? Então, agora, vou falar com vocês um pouquinho sobre os sinônimos, tá? Essas aqui foram 2 pontuações que eu fiz com vocês sobre a questão dos bons hábitos e sobre a questão da escrita. E agora falaremos sobre os sinônimos. Então, aqui tem um textinho aqui, um parágrafo que eu coloquei. Então, quando falamos em sinônimos, lembramos de significado, né? E esse significado nos leva à ideia do dicionário, porque ele deve ser o nosso companheiro constante. Por quê? Porque pelo dicionário você encontra o quê? O significado das palavras e mais os sinônimos. Os sinônimos são o quê? São palavras com significado equivalente ou próximo, ou mesmo significado, só que de uma outra escrita, é uma outra palavra, mas com significado parecido ou próximo. Por que nós precisamos ter esse cuidado quando estiver escrevendo um texto, fazendo um exercício, ou até mesmo falando, em conhecer sinônimos? Por quê? Porque os sinônimos, a utilização dos sinônimos faz com que o seu texto, a sua escrita não fique repetitiva. Nós não podemos ficar repetindo a mesma palavra várias vezes no mesmo texto, porque isso empobrece o seu texto. Empobrece como? Seu texto não fica bem feito, ele não fica rico em palavras diferentes. Precisa procurar sinônimos que ninguém vai entender, mas palavras que todos entendam, mas que enriqueçam gramaticalmente, lexicalmente o seu texto, a sua produção. Aqui eu tenho exemplos de sinônimos. Esses exemplos são exemplos que vocês utilizam aí no dia a dia. Então, eu tenho aí, coloquei para vocês, menino. Qual que é o sinônimo de menino? Garoto. Casa, residência.
calmo, tranquilo. Questionar é o mesmo que perguntar. Então, aqui são alguns exemplos aí do dia a dia. Então, reiterando com vocês, repetindo aqui. Sinônimos são palavras que têm o sentido equivalente às outras. Então, aqui, eu tenho um menino, qual que é o meu sinônimo? Qual que é o meu sentido equivalente? Garoto, só que é uma outra palavra, com o mesmo sentido. Agora, eu gostaria que vocês abrissem aí o livro na página 8. Tá? Abram o livro aí na página 8. Então, nós temos aí, ó, ICEI, redação, 6/4 de 2020. Eu quero que vocês respondam esses exercícios, né, os exercícios das páginas 8 e 9 no caderno de redação, porque aqui não tem espaço, tá? Só tem as perguntas. Então, eu quero que vocês respondam esses exercícios no caderno de redação. Vamos lá. Acompanhe aí a leitura dos exercícios. Sinônimos. Releia um trecho da fábula A Assembleia dos Ratos. Compare a palavra destacada às informações trazidas no verbete de dicionário. Verbete de dicionário, nós já comentamos sobre isso. Verbete de dicionário são as palavras que estão lá no dicionário. Ou seja, todas as palavras e os seus significados. Tá? Então, vamos lá. Os ratos foram saindo de fininho, com as desculpas mais esfarrapadas. Eu não sei dar laço. Eu sou canhoto. Eu não enxergo muito bem. Até que não sobrou nenhum na sala. Então, aqui nós temos um verbete aqui de dicionário. Nós temos aqui a palavra e aqui nós temos o quê? O significado. E, né, esfarrapado é um adjetivo que é pouco lógico ou incoerente. Adjetivo, maltrapilho ou vestido com farpos ou roupas sujas e velhas. Então, nós temos aqui a palavra esfarrapado e nós temos outra aqui equivalente, que seria o sinônimo, né? No caso, é o sinônimo, que é o quê? O maltrapilho. Vamos lá. De acordo com esse verbete, quantos sentidos a palavra esfarrapado ou, né, esfarrapada possui? Qual deles a palavra esfarrapadas foi utilizada no trecho da fábula? Então, aí você responde no caderno. Tá bem facinho isso aqui, né? B. Qual sinônimo foi trazido do significado 2 do verbete para a expressão esfarrapado? C. Caso a palavra destacada no trecho da fábula fosse trocada por maltrapilhas, o sentido seria o mesmo? Explique. Letra D. Pesquise em um dicionário palavras com o sentido de maltrapilho. Então, você vai procurar aí o que significa maltrapilho, tá? Número 2. Geralmente apresentam a definição das palavras por meio... O dicionário geralmente apresenta uma definição das palavras por meio de outras expressões com sentido semelhante. Então, aí, a roupa ficou esfarrapada após ter sido lavada. De acordo com o verbete acima, quais palavras podem substituir a expressão em destaque nessa frase, apresentando o mesmo sentido? Então, você vai falar, isso que vem, esfarrapado vem de quê nesse sentido aí? Que a roupa ficou o quê? Velha, não é? Então, aí nós já falamos aí um pouco da resposta. Então, nesse caso aí, a roupa ela ficou esfarrapada é o mesmo que ficou velha. As palavras que apresentam sentidos diferentes... Desculpa, gente, li errado aqui. Minha filha chorou, ele deu um grito ali, eu perdi o foco. Voltando aqui. Palavras que apresentam sentidos semelhantes são chamadas de sinônimos,
tá? Então, nós já falamos. Então, esse sentido próximo, esse sentido semelhante. São os sinônimos. Aqui nós temos a número 3. Leia as duas manchetes a seguir e observe as expressões em destaque. A. Obra completa de Wally Salomão é reunida em livro. B. Thalita Rebouças transforma livro em musical e lança obra para público adulto. Então, aí na letra A. A palavra obra possui o mesmo sentido nas duas manchetes? Explique. Então, é o mesmo sentido ou não? Então, você vai explicar aí essa questão do sentido, se é sim ou não. E aí você explica. B. Em qual das manchetes as palavras destacadas são sinônimos? 4. Leia a seguir o trecho de um vocabulário trazido no final do livro O Surfista e o Sertanejo. Encontro do mar com o sertão. Nessa história, Beto, um menino surfista, muda-se para o sertão nordestino, onde conhece João, um garoto sertanejo. Vou ler com vocês. Veja o significado de alguns termos do carioquês usados por Beto. Caraca, expressão que indica surpresa. Maluco, pessoa, indivíduo. Maneiro, muito bom. Isso são termos aí do carioquês. Agora vamos falar aqui do pernambuquês. O pernambuquês. Veja agora o que significam algumas palavras do pernambuquês usadas pelos sertanejos. Acochar é o mesmo que apertar. Vou pegar a caneta aqui. Amuado é o mesmo que aborrecido. Ai, fulano tá amuado. Significa que ele tá o quê? Irritado, aborrecido. Aperreado, preocupado. Arretado, muito bom. O trecho apresenta o vocabulário de quais falares? A que regiões eles estão vinculados? Então, são duas, é um enunciado que precisa de duas o quê? Respostas. Letra B. Quais dessas expressões são sinônimas? Que significado elas têm em comum? Então, você vai falar quais são sinônimas e que tipo de significado elas têm em comum, ou seja, parecido. Letra C. Na região onde você vive, qual dessas duas expressões sinônimas é mais utilizada? Quais outras palavras sinônimas você conhece para elas? Então, você vai fazer um paralelo aí com as palavras que nós temos aqui no nosso vocabulário, aqui, né? No caso, se nós fôssemos falar que equivalente aqui ao carioquês e o pernambuquês, né? É o goianês. Palavras aí que nós temos aí dentro do nosso goianês. A maneira com que os goianos falam. Então, esses são os exercícios que vocês estarão fazendo no caderno de redação. Tranquilo? Alguma dúvida? Né? Se tem alguma dúvida, o que você faz? Né? Você dá pausa no vídeo e retoma ao conceito ou aos exemplos ou ao livro. Então, façam isso, tá? Agora aqui eu vou deixar para vocês um comentário sobre a tarefa de casa, o homework. O homework para essa aula será uma lista de exercícios, tá? Então, o homework é uma lista de exercícios que estará disponível no Google Classroom,
tá? Então, é uma nova plataforma que nós estaremos utilizando para deixar os exercícios. Nessa lista de exercícios, eu deixarei lá para vocês a data de entrega, a data que você irá postar aqui, tá? No Google Classroom. E estarei corrigindo ela por lá, tá? Então, o exercício, o homework para essa aula é essa lista de exercícios, tá bom? Deixo aqui para vocês o meu abraço, o meu carinho, a minha saudade. Espero vocês na próxima aula. Cuidem-se. Tudo de bom para vocês. Uma ótima semana. Que a semana de vocês seja produtiva, que ela seja cheia de coisas boas. Um beijo para todos. Estou com saudades e até o próximo vídeo. Hello, turma. Bom dia. Tudo bom com vocês? Bom, eu coloquei módulo 1, capítulo 1, a História da Ciência, porque a gente já havia feito um acordo de estudar o capítulo 2 e o capítulo 3 do módulo 1, e por último ficaria o capítulo 1, certo? Então, agora estou retomando ao capítulo 1 do módulo 1. Vocês vão ver que todos os professores vão começar o módulo 2, mas na nossa próxima aula eu já inicio o módulo 2, tá bom? Nós vamos trabalhar sobre a história da ciência e a investigação científica. A história da ciência e a investigação científica. Vocês têm aí a página inicial do livro de vocês, que traz aí informações sobre essa história da ciência. Então, nós temos na figura A um estudioso grego, Cláudio Ptolomeu, que ele utiliza um instrumento chamado de balestilha, que ele usava para observar as estrelas, né? Ptolomeu, ele se dedicou ao seu estudo da matemática, geografia e da astronomia. Então, os estudos, eles vêm sendo construídos, né, ao longo dos anos. Na figura B, nós temos aí o filósofo natural inglês Isaac Newton. Isaac Newton, ele realizou um experimento com a luz utilizando um prisma transparente. Ele realizou diversos estudos, né, e relacionou aí a física, a astronomia, a matemática. Na figurinha 6, nós temos um químico e biólogo francês, Louis Pasteur. Nós vamos estudar ele mais na frente. Em seu laboratório, né, ele fez contribuição aí para a biologia e para a química, né? Vamos destacar aí um dos trabalhos dele, foi o uso das vacinas na prevenção de doenças. E também ele criou o mecanismo de pasteurização, que é utilizado hoje no leite. Na letra D, eu tenho a imagem lá de um bioquímico americano chamado James Watson. Ele criou o modelo do DNA, ele que fez na verdade, ele foi um dos pioneiros na biologia molecular e ele criou as moléculas de DNA. Ele que descobriu que o DNA, ele é dupla hélice. Também vamos estudar isso mais na frente, certo? A ciência, meninos, ela vai sendo construída ao longo dos tempos. A curiosidade, ela sempre fez parte da natureza humana. Então, em tempos mais antigos, né, essa característica, ela acompanhava os filósofos, principalmente, eles tentando explicar e entender o mundo à sua volta. E aí eles foram, né, criando as teorias, né, desenvolvendo aí as ciências para que ela possa, né, ter o rumo que a gente tem hoje. Na Grécia Antiga, essa imagem aí, ela está no livro de vocês, na página 4, né, tenta explicar a movimentação do Sol. Era comum recorrer-se ao mito de que o Sol era um deus grego, né, um deus chamado Hélio. E, segundo a crença, esse deus ele percorria o céu com a sua carruagem em um percurso que durava um dia. À noite, Hélio descansava e por isso não iluminava a terra. Futuramente, né, conseguiram comprovar que não era o Sol
né, que andava em volta da Terra, mas sim que o Sol que era o centro do universo e que a Terra que circulava, né, girava em torno dele, né, aí que foi criada aí a teoria do heliocentrismo, né, que no céu no centro do universo, o Sol lá no centro. A ciência nos dias de hoje. A ciência ela tem se desenvolvido muito, gente, do século XIX e no século XX, né? Atualmente a gente está no século XXI, nós também temos grandes descobertas, né? Muitos cientistas, agora com esse acontecimento aí do coronavírus, a gente tem um monte de cientista pesquisando, tentando achar a cura. As pesquisas, né, as descobertas no mundo inteiro. Então, aumentou muito e cada vez mais os trabalhos eles vêm sendo desenvolvidos, vêm sendo divulgados. Entre os trabalhos que mais contribuíram para o avanço científico no século XX, nós vamos destacar o desenvolvimento das tecnologias, né? A informática, ela veio para facilitar demais as pesquisas, né? Porque é com a informática que a gente tem os dados, obtém os dados, faz coleta, faz análise desses dados, né? Faz gráficos e esses dados são utilizados nas pesquisas científicas. Né? Dentre os diversos fatos científicos, nós temos como destaque, né, bem marcante no século XX, as viagens espaciais, que elas estimularam, né, e vêm estimulando o avanço científico e tecnológico em diversas áreas. Aí tem a imagem da Estação Espacial Internacional. Essas estações elas são construídas pelos seres humanos e enviadas pelo espaço para fornecer um local adequado para os astronautas eles possam passar longos períodos de tempo realizando as suas missões, né? Estudando mesmo o universo e o espaço. Hoje a ciência e a tecnologia ela faz parte da maioria da vida das pessoas, né? É difícil imaginar a nossa vida sem essa ciência, sem essa tecnologia, porque no nosso cotidiano nós precisamos de medicamentos, computadores, energia elétrica, né? O celular. Olha para vocês verem as nossas aulas agora com esse recurso que está tendo, né? Estamos usando celulares, usando tablets, iPhones, né? Computadores, né? Fora que a gente utiliza esses recursos que há aí tecnológicos, né, que a informática desenvolve para a gente sentir um pouquinho mais perto um do outro. É comum hoje, né, nós dividimos a ciência em que estudamos, né, os fenômenos naturais, eles são divididos em 4 áreas do conhecimento, 4 áreas principais. Por que isso? Porque a ciência, né, ela continua a sua história nos dias de hoje. E para facilitar essa construção e o estudo dessa construção, então nós dividimos em grandes 4 áreas. Claro, a geografia ela não entra aqui como ciências naturais, mas a gente sabe que, né, ela estuda o nosso meio, né, as relações econômicas do planeta, né, não é só do Brasil. Nós temos a história, né, que também ela se destaca por, né, escrever mesmo a história das cidades, né, das civilizações, né, também tem o seu marco importante. Eu trouxe como destaque para vocês o que o livro de vocês traz as 4 áreas do conhecimento, que nós temos a biologia, que se dedica ao estudo dos seres vivos e todos os processos relacionados a eles, né? Nós temos como destaque o biólogo, que ele estuda esses seres vivos, desde vegetais até animais, podendo ser seres inclusive microscópicos, né? Como vírus, bactérias, fungos, até os maiores que somos nós, né? Ajuda no desenvolvimento de medicamentos e também se destaca as áreas de medicina e agronomia dentro da biologia.
Depois nós temos a física, né? Ela é uma ciência que vai se dedicar ao estudo dos fenômenos e dos aspectos fundamentais da natureza, como a energia, as transformações de energia, o calor, né? Como que se obtém o calor, os movimentos, né? Dos corpos, o movimento das coisas, né? Então, além disso também, né, é muito importante o estudo dessa física nos avanços tecnológicos, né? Como a construção das usinas elétricas, né? Dos computadores, das naves espaciais, né? Dentro da física, gente, nós destacamos as engenharias, né? As ciências da computação e outras áreas aí do conhecimento. Depois nós temos a química e a geologia. A química é a ciência que vai estudar a constituição da matéria e suas transformações. Então, ela estuda do que as coisas, né, são constituídas. A química ela é muito importante para o desenvolvimento de medicamentos, alimentos, roupas, certo? E ela serve para várias áreas de atuação, como a farmácia, a engenharia química, né? Então é muito importante. A geologia é a ciência que vai estudar, que se dedica, né, ao estudo das características e dos fenômenos relacionados ao interior e à superfície da Terra. A geologia, gente, ela traz conhecimentos muito importantes, né, para a previsão de fenômenos naturais como terremotos, erupções vulcânicas, que vai ser o nosso conteúdo do nosso módulo 2. Além disso, também ela contribui para o planejamento de construções e a extração de recursos naturais, né? Aí do lado nós temos a imagem de geólogos, que eles estão realizando medições na parte superior de um vulcão. Ao longo da história, menino, nós temos prêmios Nobéis, né? Esses prêmios são dados a pessoas que marcam a história da ciência com descobertas, né? Com pesquisas. O prêmio Nobel ele foi criado por um sueco chamado Alfred Nobel, que quando ele morreu, ele deixou parte de sua herança para premiar anualmente as pessoas que mais se destacaram nas áreas de química, física, filosofia, fisiologia ou medicina, literatura e também aqueles que trabalharam para a paz mundial. Tá? Então, nós temos os prêmios Nobel todos os anos. O Brasil, meninos, eles têm várias instituições de auxílio à pesquisa. Entre, né, várias instituições, nós temos como destaque o CNPq, que significa Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, a FINEP, que ela é financiadora de estudos e projetos, a CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal no Nível Superior. Então, ela dá bolsas, né, para quem se envolve nas pesquisas na universidade. E as ações, né, elas estão relacionadas principalmente ao incentivo financeiro, né, da pesquisa. Então, é muito importante. Aí eu coloquei 2 logos, né, logotipo aí, do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas e do CNPq, né, que tem várias pesquisas. Gente, o CNPq, ele foi muito importante no desenvolvimento das pesquisas brasileiras, principalmente na criação de motores de automóveis biocombustível, então a criação de biocombustível, né? Além disso, os motores dos carros se tornaram bicombustíveis, certo? Passaram a utilizar álcool e gasolina em seu funcionamento. Então, isso foi uma pesquisa brasileira que se desenvolveu, certo? Então, a maioria dos carros que são produzidos no Brasil emprega essa tecnologia, certo? Tem muitos países com interesse em produzir carros com esse tipo de motor, mas a ideia é brasileira.
E nós também temos a criação dos biocombustíveis, que são combustíveis feitos a partir de sementes, de plantas, para facilitar a questão da poluição ambiental. A ideia foi exclusivamente brasileira, hoje ela foi comercializada com estrangeiro, então a ideia foi vendida, mas o Brasil produz sim biocombustíveis, né, que é misturado lá no diesel para poder... Ele traz vários benefícios, entre eles a diminuição da emissão de gases poluentes, tá ok? Passando aí a página. Eu coloquei esse slide. Quando a gente fala lá nas pesquisas brasileiras, às vezes a gente acha que é uma coisa muito longe, né? Atualmente, se eu não me engano, foi agora em fevereiro, nós tivemos de destaque para 2 cientistas brasileiras, né? Que ganhou essa homenagem aí do Maurício de Souza como personagens da Turma da Mônica, a Esther e a Jaqueline, que são cientistas brasileiras que ajudaram na decodificação do genoma do coronavírus, né? Elas estão muito envolvidas na pesquisa do coronavírus, não só elas, mas vários outros cientistas, né? Então, vale esse destaque. Coloquei também, né, outro destaque, que o Brasil ele pesquisa vacina contra coronavírus. Nós somos o único país do mundo que nós temos vacinas de graça, se eu não me engano, são 27 vacinas diferentes que está à disposição das populações, né, brasileiras. O coronavírus é uma das doenças que estão em pesquisa atualmente para desenvolver a vacina. Gente, ainda não tem vacina, certo? Eles estão pesquisando. A vacina da gripe H1N1, que é da influenza, não combate o coronavírus. Porém, ela é importante ser tomada porque ela previne uma outra gripe que pode também ser fatal, certo? As nossas vacinas são todas desenvolvidas aqui no Brasil, tá? E aí, o livro de vocês, ele traz lá sobre o conhecimento científico, né? Nós temos uma diferenciação entre o conhecimento científico, que é chamado de senso crítico, do conhecimento empírico, ou o senso comum, tá? O livro de vocês depois traz lá uma explicaçãozinha também, porque a investigação científica, ela requer etapas, né, a serem seguidas até realmente ela ser comprovada. Então, por exemplo, uma vacina, eu não posso simplesmente desenvolver uma vacina e sair aplicando, não, né? Ela tem que ser testada, né? Então, é levantado hipótese do que poderia acontecer, então é levantado estudos em cima disso. E o que é o conhecimento científico? O conhecimento científico, meninos, é um conhecimento real, tá? Porque ele lida com a ocorrência dos fatos, ele constitui um conhecimento contingente, pois suas preposições ou hipóteses têm a sua veracidade ou falsidade comprovada através da experimentação, e não apenas pela razão. Eu não tenho que afirmar que vai causar isso. Por exemplo, inicialmente, os sintomas do coronavírus era febre, coriza, né, que é os sintomas da gripe, né? Espirros, tosse, febre. Mas hoje nós temos pessoas que já estão falando que tem, por exemplo, perda do olfato, perda do paladar, não consegue sentir cheiro, não consegue sentir gosto quando se está com o vírus. Isso eles ainda estão analisando. Pode ser um sintoma? Sim, pode ser. Mas eles têm que ter uma margem de pessoas, né, com os mesmos sintomas para aquilo ali se tornar, né, verídico. Então, vai entrar, mas para isso eu tenho que ter um número de pessoas. 1, 2 só ter falado não é referência para eles. Então, tem que ser muitas pessoas
tendo os mesmos sintomas para ficar efetivado, né? Para ficar comprovado. E também eles fazem testes. O conhecimento científico, ele é aquele racional, o sistemático, aquele que vai ser exato, né? Que é fácil da gente verificar, né? A sua origem, ela está nos procedimentos de verificação baseados na metodologia científica. Toda dúvida ou todo questionamento que leva à investigação científica, meninos, ela é baseada em metodologias, então tem que seguir algumas regrinhas, né, para ela ficar provado que aquilo ali é um conhecimento científico. Então, o conhecimento científico, ele é racional e objetivo, certo? Ele vai atender aos fatos e ele vai transcender a esses fatos. É analítico, certo? Requer uma exatidão e clareza. É comunicável, né? Então, eu tenho que comunicar, então eu tenho que conversar com as pessoas sobre. E é verificável, né? Então, eu tenho que fazer, né, experimentos, a verificação para provar aquilo ali. E é aberto porque eu não posso guardar só para mim. E é útil porque todo conhecimento, ele é útil. E já o conhecimento do senso comum, né? Chamamos de senso comum aquele conhecimento que é herdado por um grupo social, cujas experiências, elas continuam sendo levadas a efeitos pelos indivíduos da comunidade. Em um primeiro momento, é herdado e não questionado. Caberá ao bom senso retornar criticamente os saberes e valores recebidos para adequá-lo e transformá-lo a partir de análise às novas situações vividas. Nesse sentido, o bom senso, ele depende da sabedoria. Na figurinha lá embaixo, ele fala que o bom senso existia, mas estava escondido por medo do senso comum. Bom, como que eu faço? Certo? Porque René Descartes, ele fala que a investigação científica, ela pode ser resumida em 4 princípios. O primeiro é nunca aceitar como verdadeiro o que não foi realmente verdadeiro. O segundo é dividir as dificuldades em tantas partes quanto for possível. A terceira é iniciar procurando soluções para as dificuldades mais simples e progressivamente buscar soluções para as mais complexas. Então, aqui não entra eu acho. Eu acho que essa vacina vai causar uma erupção na pele. Eu acho que essa vacina não vai causar nada no ser humano. Então, eu não posso ter esse achismo. Eu tenho que ser comprovado o meu fato. E rever todas as conclusões e checar se nada foi esquecido. Então, ele requer, né, uma conclusão bem feita, né? Não posso simplesmente criar uma conclusão, não, certo? Então, quando eu tenho lá um método científico, gente, primeira coisa que começa toda investigação científica, ela vai começar por formular uma questão sobre um fenômeno. Isso pode ser dentro da filosofia, né? Ou pode ser dentro de qualquer uma outra área. E aí eu tenho que escolher um método, né? Colher evidências, ver que método que eu vou escolher. É experimento em laboratório, né? É observação dos fatos. Então eu tenho que criar um método. Depois desse método eu vou observar aquilo ali. Para que eu vou observar? Porque a observação ela vai me gerar perguntas. E essas perguntas vão me levar a formular hipóteses. E é através dessas hipóteses, certo, que eu vou fazer uma dedução dessas consequências. O que poderá acontecer? E essas deduções, né, depois, ela vai me levar a uma previsão dos fatos, com que eu vou verificar experimentalmente essas minhas hipóteses, né, fazendo testes, né, pesquisas ou em laboratórios. E essas minhas
meus testes, né, essa verificação das minhas hipóteses ou meus experimentos, vai me gerar uma nova hipótese. Se o meu teste, por algum motivo, ele der algum problema e for rejeitado ou não atendeu a minha expectativa, eu vou voltar na minha hipótese e refazer tudo de novo, certo? E se a minha hipótese ela foi aceita, aí sim eu tenho uma atividade científica, um avanço científico, certo? Os cientistas, por exemplo, eles levantam as hipóteses, gente, para tentar explicar a base. Então, quando a gente fala para vocês, né, em sala de aula que deve perguntar, né, que as perguntas é importante, justamente por isso, porque a sua pergunta, né, ela pode levar a gente a ter uma resposta, né, ou levantar uma hipótese sobre alguma coisa. Então, as perguntas, elas são importantes, né? Você tem que formular as suas dúvidas e fazer as suas perguntas para que elas possam ser sancionadas. As hipóteses, gente, elas também são como umas explicações provisórias. Elas podem ser confirmadas ou não ao longo da sua investigação. Então, os cientistas, quando eles pegam as suas hipóteses, eles verificam se elas são verdadeiras, né? Se explicam um fenômeno ou uma questão. Caso não, eles vão formular novas hipóteses. Nenhum experimento, gente, é jogado fora, mesmo aquele que eu testei várias vezes e deu errado ou deu negativo, né? Eles não são jogados fora, eles são entrar na parte de experimentação e levantamento de hipóteses. Aí eu vou partir para outra. Se eu fiz assim, deu errado, então eu vou fazer diferente. As leis, né, e as teorias científicas, elas são explicações sobre os fenômenos naturais. Então, elas não são imutáveis, ou seja, né, elas não são fixas. Elas são sujeitas à mudança. Elas podem sofrer alterações, né, de acordo com as novas investigações e as novas pesquisas. Então, a partir do momento em que a ciência ela realiza atividades experimentais, né, elas têm que ter todo o seu desenvolvimento, todas as suas explicações formuladas, né, para poder passar para o outro. E quando eu não concluo uma pesquisa, um fenômeno, eu não consigo, né, verificar as minhas hipóteses, fica como registro para que um outro cientista ele possa fazer. Então, nós temos teorias como essa que a gente citou lá no início sobre o Sol, né? Que a Grécia ela acreditava, né, que ele era um deus e que durante o dia ele saía e à noite ele recolhia. Então, para isso, para provar que o Sol não era o centro do universo, vários cientistas eles levantaram hipóteses, colheram evidências, né? Verificaram as suas hipóteses para chegar à teoria de que hoje não, né? Sempre foi a Terra que girava em torno do Sol. Então é isso, esse capítulo ele fala justamente sobre das tecnologias. Depois vocês dão uma pesquisada, né, de cientistas brasileiros, né, como que é a expectativa. Agora, por exemplo, né, nós temos vários cientistas tentando descobrir a cura, né, pro coronavírus. Então, eles já conseguiram descobrir que esse vírus tem um DNA diferente do que estava lá na China, né? Ele já se adaptou ao nosso clima. Tudo isso eles são capazes porque eles fazem experimentação. Então, hoje ainda não é possível eles falarem quanto tempo que ele fica num metal, num plástico. Eles jogam mais ou menos, eles ainda não têm certeza de tudo e pedem para a gente ter cuidado. Por quê? Porque ainda está em experimentação. E para finalizar, eu gostaria que vocês fizessem atividades do livro, do capítulo 1, do módulo 1, da página 14 até a página 17. Nossa, esse tanto de tarefa! Não, gente, é uma tarefa por página. Na página 14 eu tenho o número 1, na página 15 eu tenho o número 2.
Na 16 eu tenho para fazer em casa, que tem o número 1 e o número 2. E na 17 eu tenho o número 3, então são pequenininhas. E aí, a gente vai começar a utilizar o nosso Classroom, que é a nossa sala de aula, e eu gostaria que vocês tirassem foto das atividades e já mandassem lá para que eu possa já avaliar como tarefa. Eu só vou mandar a correção dessas atividades na próxima segunda, para que vocês tenham um tempo para fazê-la e me enviar, ok? Beijos, então, até a próxima aula. Tudo bem, galera do sexto ano? Vamos dar início aos conteúdos de inglês dessa semana. Primeiro eu vou trazer um recado para vocês que além das nossas outras plataformas que a gente já estava tendo acesso às atividades, a gente também vai ter agora a página no Google Classroom, que vocês vão ter acesso a essa página onde a gente vai ter links para vídeos, atividades em documento, para vocês estarem podendo fazer essas atividades certinho, tendo acesso super simples e fácil. Então tem um monte de conteúdo numa página só, vai simplificar bastante para vocês e é super fácil de compreender o uso dele. Então cada sala de aula vai ter seu grupo, onde vai ter todas as matérias certinho para vocês terem acesso direto. Super simples. Então, para começar com o nosso conteúdo de inglês dessa semana, vamos analisar muito bem, não é difícil, certinho, que é preposition of place, então preposição de lugar. Vamos primeiro entender o que são as preposições e a tradução delas, certinho, onde é que a gente vai usar cada uma, e vamos conhecer aqui então. Primeira preposição de lugar que nós temos é a preposição in. Preposição in, que significa dentro, certinho? Então, vou estar anotando aqui. Preposição in significa dentro. Vamos próximo aqui. Então, in já foi, liquidado. On. On significa sobre. Algo está sobre outro objeto, alguém está sobre o outro objeto, está em cima, certo? Under significa embaixo. Então, alguma coisa ou alguém está embaixo de algo. Between significa entre. Então, algo ou alguém está entre duas coisas. E behind, por último, nós temos behind, que é atrás. Certinho? Minha letra mudou já, desde o início até ali. Então, atrás. Vamos entender como é que a gente vai usar cada uma dessas preposições, criando frases, então, para simplificar o uso. Vamos lá. Prestem bastante atenção. Vamos revisar aqui então. Ó. In, dentro. On, sobre. Under, embaixo. Between, entre. Behind, atrás. Fechou? Vamos lá então criar as nossas frases, que aí a gente tem um conhecimento melhor sobre cada uma delas, como é que a gente vai usar cada uma delas, empregá-las nas frases, nas sentenças, certinho? Então vamos começar aqui. Primeiro, para dar início, vamos usar o in, tá até arriscado já. Então eu posso usar em sentido geral. Então vamos falar aqui que the marker, o marcador, is in the pencil case. Então, o que significa isso, mister? Primeiro, the marker is in the pencil case. O marcador, o pincel, está dentro do estojo. Vamos lá para o próximo, então. On. On significa de cima. Então, vamos dizer que the pillow is on the bed. O que significa isso agora? Então, significa que the pillow, o travesseiro, is on the bed. Está em cima da cama. Under, embaixo. Então vamos dizer que the cat is under the shelf. Então vamos dizer que o gato está under the shelf, embaixo da prateleira. Próximo que nós temos, between. Between, entre. Então vamos dizer que the coffee table, para quem não sabe, significa a mesinha de centro da sala. Então the coffee table is between, está entre, so is between the couch and
The armchair. Então isso significa que a mesa de centro, the coffee table, is between the couch and the armchair. Está entre o sofá e a poltrona. E vamos fazer uma com o último, que é behind. Então behind significa atrás. Vamos lá então. The backpack is behind the door. Então isso significa que the backpack, a mochila, is behind, está atrás, the door, da porta. Fechou, galera? Então é um conteúdo super simples. Vocês vão analisar como é que eu usei cada uma delas, beleza? Analisem as estruturas. Então agora vamos entender um pouquinho como vai ser a atividade de casa de vocês. Eu coloquei essa explicaçãozinha para vocês na atividade, que vai estar na página do Google Classroom. E o que vocês vão ter que fazer? Vai ter uma imagem. Essa imagem, super simples, vocês vão ter que analisar e criar frases utilizando as preposições. Certinho? Então, uma linha para cada frase, uma frase para cada linha. Então, vocês vão criar sobre a imagem que vai estar na atividade. Certinho? Não pode inventar. Tem que utilizar. Você vai inventar e vai sair umas coisas super erradas e vai perder nota. Então, analisem direitinho a imagem. E é isso, pessoal. Até o próximo conteúdo. Veja aí certinho, estuda, repita, que aí vocês vão conseguir manter esse conteúdo na cabeça para as nossas futuras aulas aí. Fechou? Até mais. Tchau, tchau.